Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. A Hollywood dos anos 80, após uma difícil crise nos anos 70, viu o interesse de seu público jovem voltar e se estabelecer, com um verdadeiro boom do cinema blockbuster. Seja com as produções de John Hughes como Clube dos Cinco e Garota Rosa-Choque, a diversão das produções de George Lucas como Star Wars e Indiana Jones, e comédias super produzidas como Caça-Fantasmas e os filmes de Eddie Murphy, viver nos anos 80 era vivenciar a diversão e a cultura pop. E a famosa Beverly Hills era sinônimo da diversão e do glamour hollywoodianos. Isso até aqueles 20 de agosto de 1989, quando um produtor de filmes, José Menendez, e sua esposa Kitty, foram encontrados mortos a tiros em sua sala de estar. Os filhos, 2 jovens belos e bem educados, Lyle e Eric Menendez, foram quem encontraram os corpos e chamaram a polícia. Mas o que parecia ser um crime de vingança associado à máfia ia se revelar uma vingança mais pessoal. Os assassinos eram os próprios filhos. Algo revoltante que ganharia mais uma camada de revolta quando revelassem o que esses pais faziam com os garotos. Os detalhes dessa família e desse crime que abalou Hollywood, além de tudo o que foi produzido sobre ele, é o que você vai ver hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com meu grande parceiro Rafael Gama e a gente vai trazer para você hoje o Investigação Criminal Séries. E hoje é um dos temas que eu particularmente, é um dos casos que eu gosto muito. Não gosto pela questão do crime, mas eu acho que ele é um caso muito importante para a gente discutir aqui, porque eu acho que é um caso de muitas injustiças. Realmente um crime foi cometido, eu acho que as pessoas precisam pagar pelos crimes que cometeram, mas vocês vão entender a questão da política, né? As questões do poder e por que esses 2 rapazes, né, tiveram uma pena tão, eu acho que, perversa no caso deles. E a gente está falando aqui dos irmãos Menendez, do Lyle e do Eric Menendez. Rafael, o que você achou quando começou a pesquisar desse caso? A gente tem, diferente de alguns outros casos que nós já comentamos aqui com vocês, esse caso é muito peculiar, como a Carla disse, eles cometem um crime dentro da tua própria casa, né? Só que para a gente entender melhor o que aconteceu no dia desse crime, a gente tem que entender um pouquinho da formação dessa família. Porque dentro da minha pesquisa, a gente vai encontrando fatos que vão fomentando essa fama dessa família, essa estrutura dessa família dentro daquela elite, que dificultou e muito a defesa
desses dois meninos, né, desses dois rapazes, na verdade, mas também para a gente entender essa podridão que tinha esse viés de glamour, né, nessa família Menendez. Então eu separei aqui alguns fatos para a gente ir acompanhando e depois também a gente vai falar sobre o que foi produzido. Tem uma série, um spin-off de Law & Order com a Edie Falco, que é sobre também uma série de true crime de 8 episódios, que ela faz um trabalho fenomenal. Ela é bárbara, né? É. É uma das minhas atrizes preferidas. Para quem nunca assistiu ela de enfermeira em Nurse Jack, vá assistir, ela é Sopranos. maravilhosa. A terapeuta de Sopranos, então ela... Ela é esposa do Ela é Soprano. esposa, é verdade, a terapeuta é a outra atriz. Que é maravilhosa também. É. Mas essa família, gente, essa é uma família que os pais do Eric e do Lyle, eles imigraram de Cuba. Exato. O pai dele, José Menendez, ele vem de Cuba nos anos 60. Durante aquele período da Revolução Cubana, ele vai para South Illinois, nos Estados Unidos, para poder estudar contabilidade e sair daquela situação que estava dificultando a família dele a se assentar. Quando ele vai para Illinois, é que ele conhece a gente vai chamar ela de Kitty, que é o apelido que todo mundo conhecia. O nome dela era Mary Louise Menendez, né, que no fim da vida era uma filântropa social, mas que nesse momento também estudava na mesma universidade. Foi quando eles se conheceram. Tá? A gente está falando ali do começo dos anos 60, e no final dos anos 60 e 68, os dois já casados, em 10 de janeiro, nasce o Joseph Lyle, que vai mais conhecido como Lyle Menendez. Né, é o primeiro filho deles. A gente está falando de uma família que se estabelece em Nova York e que depois ela vai para New Jersey para poder continuar a busca de trabalhos do José, que estava começando a flertar com o mercado audiovisual. Exatamente, gente, como o Eric era bonito, né? E aí o seguinte, em 1970 nasce o Eric, que é o filho mais novo. Sim. E aí o que acontece? Esse período em Nova York, ele monta, né, o pai, o José, ele monta uma empresa de vídeos. Exato. Ele começa trabalhando com distribuição. Exatamente, né? Que é a International Video Entertainment. Exato. E só se você não conhece, em caso, o funcionamento dessa indústria, você pode ter uma distribuidora ou uma produtora. E foi a migração, na verdade, do José. Ele começou distribuindo os VHS, né, produzindo a distribuição, mas a International Video Entertainment vira uma produtora de filmes de pequeno porte, depois médio porte. Exatamente. Né? Antes ela é Artisan, depois ela é comprada pela Lionsgate. Exato. E aí, só para contar para as pessoas o quão importante foi a empresa dos pais do José, né, dos pais do Lyle e do Eric, eles fizeram Bruxa de Blair. Exato. Eles fizeram Massacre da Serra Elétrica. Sim. Eles fizeram Supergirl, Coração Satânico com Robert De Niro. Massacre da Serra Elétrica é da minha época. Sim, foi um de fenômeno. Juventude. Então, assim, todo mundo assistia porque eram aqueles os filmes Slashers. de terror, né? Era o Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, Nightmare on Elm Street. Sim. Todo mundo assistia isso porque eram os filmes de terror que bombavam naquela época. E vale lembrar que toda essa geração de filmes dos anos 80 de terror, todos eram produzidos por produtoras de baixo orçamento e que se tornavam fenômenos de bilheteria e que transformaram muitas dessas empresas em verdadeiras magnatas daquela área. Olha né? o que foi a Bruxa de Blair. Sim. A Bruxa de Blair é um dos maiores faturamentos. Sim, eu lembro que no ano de estreia, uma curiosidade, ela faturou o mesmo que Matrix, que é uma coisa fora Exatamente. Só que o custo de Matrix é uma coisa infinitamente absurda. Então maior. você imagina o quanto eles não ganharam. Sim. E aí é nesse período, em 1986, né, que eles se mudam para Beverly Hills. Exato. Aí, explicando para as pessoas, Beverly Hills fica na Califórnia. A gente vai colocar aqui um mapa para mostrar, né, as distâncias, eles estão nas costas, né, eles saem de Nova York e vão para Beverly Hills, que é ali em Los Angeles o berço de Hollywood, né? Então, todos os grandes estúdios estão naquela região ali. Sim. Da Califórnia. E é ali que ele se fortalece como um dos magnatas do cinema, porque enquanto eles estavam em Nova York é famosa pela distribuição, mas a produção cinematográfica americana está na Califórnia, né? E desses filmes todos que a gente comentou, o José, ele é responsável pela produção do Massacre da Serra Elétrica e de Coração Satânico, que foram 2 grandes sucessos de bilheteria. Né? Então ele já vai para a Califórnia muito bem de grana. E eles tinham no pool de atores deles, eles tinham Arnold Schwarzenegger. Sim. E o ator que fez o Rambo. Sim, o Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. E na época, acreditem, Mickey Herc também, que era muito famoso na época. Então você imagina, ele tinha nomes muito potentes. Sim.
que levavam, né, audiências absurdas para os cinemas. Sim. E o que acontece com isso? Ele ganha muito dinheiro. Exato. E esse dinheiro, ele vai morar nessa região, que é uma região muito abastada ali de Los Angeles, que é Beverly Hills, de altas mansões. Sim. E esses moços, né, esses rapazes, eles crescem dentro de uma estrutura de muito dinheiro. Exato. O Eric vai jogar tênis. Sim, eles vão para uma escola bem melhor, né, do que eles estavam em Nova York. Na escola na Califórnia, Beverly Hills High School, o Eric, ele entra no time de tênis da escola, e isso é uma informação importante porque o Eric, ele era um ótimo jogador. Eu separei aqui a informação que na classificação nacional de menores de 18 anos, ele estreou como 44º, que é um número bem alto para uma pessoa que está iniciando. Ranking, né? É muito, ele está muito bem posicionado. Exato. E aí a gente vai para 1989, que é um ano peculiar porque é onde começa o grande problema dessa família. Na verdade, a gente vai descobrir com as investigações que os problemas já estavam acontecendo há muito tempo. É que aí, nesse período, o Eric, depois de um ataque, ele vai contar para o irmão, para o Lyle, ele tinha 11 anos à época, que estava sendo abusado. Aí, gente, é uma coisa muito triste, porque, inclusive, a criança, ela não tem ainda entendimento do que se passa, porque ele vê o pai e a mãe, são duas figuras nas quais ele entende que estão ali para proteger, ele vai para a escola ensina seu pai e sua mãe, né? São pessoas que estão aqui para cuidar de vocês. Só que, exatamente, a gente vai ver isso depois em alguns documentários, que eles começam a tentar entender com os próprios coleguinhas que os coleguinhas não passavam por aquilo que eles estavam passando dentro de casa. Mas eles não sabiam dizer como é que aquilo tudo era errado. Exato. Porque seu pai e sua mãe. Então, Sim. eles entendem que é o seguinte, estão aqui para me proteger e não para nos maltratar, nos machucar. E é esse momento que tem essa grande ruptura que ele conta para o irmão mais velho. Exato. E vamos lembrar que o irmão tem o quê? 2 ou 3 anos a mais do que ele? Exato, 2 anos. 2 anos. É bem novo, né? E só para a gente contextualizar, era uma família não somente abastada, mas os dois passavam por terapia. Só que acontecia uma coisa muito curiosa que eu encontrei no livro de uma das autoras, é a esposa de um deles, que a gente vai falar mais para frente, mas que, segundo o Eric, o que eles eram doutrinados em casa é que na terapia você fala dos problemas da porta para fora, que dentro de casa o controle era dos pais e que vazar as informações de casa era um desrespeito. Então eram 2 rapazes que iam na terapia para falar de problemas com namorada, com escola, com professores, mas nunca citavam o que acontecia dentro da casa deles. Podiam. Exatamente. E essa data que a gente levantou, 14 de agosto, é importante porque é quando, na verdade, um descobre que o outro também passava pelas mesmas coisas. Exatamente. Né? Eles não sabiam que o irmão também tinha sofrido abusos do pai. Né? E olha só, né, que coisa perversa, porque eles faziam isso também de forma separada para que um irmão não contasse para o outro. Sim. Então, assim, existia todo um embotamento, né? Sim. E assim, e vamos lembrar que o pai deles, o José, era uma pessoa extremamente controladora. Sim. Tudo tinha que ser perfeito. Nada podia estar fora do lugar. Ele controlava cada passo desses filhos, inclusive da mulher. E ele era um empresário já nesse momento da vida deles que ninguém contrariava, inclusive na indústria. Né? No seriado que eu comentei, o Law & Order True Crime, eles colocam algumas cenas de jantares com amigos que a gente vê que os próprios amigos tinham um certo receio de levantar a voz ou fazer uma pergunta, porque o José tinha esse comportamento muito tirânico até, de controle, né, das vontades dele. As assistentes e secretárias dele, quando vão testemunhar, e acabam testemunhando a favor dos filhos, porque dizem que ele era, o pai, extremamente agressivo. Sim. Ele maltratava as pessoas, assim, com palavras grosseiras, né? Ele faltava com o respeito moral, né? Sim. Não é que ele usava palavras de baixo calão, mas ele era grosseiro, ele era muito ríspido, ele era muito contundente. As pessoas tinham medo dele, né? Aquela coisa da tirania verbal mesmo. Eu acho curioso a gente lembrar que depois, com as investigações, vizinhos da casa falavam ouvir o José
né, dando esporros gigantescos dos meninos. A gente não está falando de uma casa, de um condomínio grudado um do lado do outro. São mansões. Com uma distância enorme, Exato. gente, Então, assim, para uma vizinhança ouvir um problema, quer dizer que era realmente um ambiente de uma violência verbal ali, de gritaria extrema, né? E aí a gente tem, como comentei, dia 14 de agosto os meninos entram nessa confissão um com o outro, e no dia 15 o Lyle, que é o mais velho, ele decide no jantar confrontar o pai dele. Confrontar o quê? Nesse assunto o senhor dizia que aquilo era comum, que aquilo era normal, mas agora eu conversei com meu irmão e a gente está entendendo que não é. Exatamente, né? Porque inclusive eles também levaram isso, que a gente vai descobrir mais para frente, durante o julgamento, para outros familiares, inclusive de forma muito sutil, tentando entender se os amigos sofriam isso dentro de casa também. Sim. E aí, conforme você vai crescendo, e vamos lembrar de novo que nós estamos aqui numa época onde não existia rede social, as questões digitais ainda estavam caminhando muito lentamente, ou seja, o acesso à informação era completamente diferente. Exato. Não é como se dá nos dias de hoje, que rapidamente uma pessoa entra ali, dá um Google para saber se aquilo está certo ou está errado, Sim. se aquilo é um padrão que você pode confiar ou não. Naquela época, a palavra dos pais era a palavra Sim. de Deus. E tinha uma coisa que eles levantam em julgamento, que é a questão também da masculinidade fragilizada, né? Porque quando questionados por que eles não falaram isso na escola, existia uma vergonha de se fragilizar como homem, dizendo que sofria algum tipo de invasão sexual na tua casa, né? E eu separei aqui duas frases que eles dizem que o pai disse nesse jantar, lembrando que a gente não está falando aqui apenas do que os meninos disseram. Essa frase foi confirmada pela cozinheira da família, que ouviu a mesma coisa, né? Então, né, quando o Lyle confrontou o José, ele disse: "O que eu faço com o teu irmão não é da tua conta. Fique esperto porque você está pondo a tua vida em risco. Você está fazendo uma escolha, filho. O Eric fez a dele, você a sua, então arquem com as consequências depois." Olha que coisa perversa desse pai, né? Um tom nítido de ameaça, né? Que ali não existia uma relação, né, de amor, né, uma relação de carinho de pai para filho. Existia ali já muitos abusos. A gente vai ver lá para frente os abusos sexuais, mas aqui já fica muito claro que esses dois rapazes eram abusados verbalmente e de forma bastante contundente. Sim. E você pode estar se perguntando, mas e a mãe? A mãe não fez nada? E aí a gente entra com esse personagem importante. Fazia coisas piores. Personagem importante da história, que é a Kitty Menendez, né? Que primeiro a gente tem um quadro de uma mulher que todos os envolvidos que deporam falam. Ela começou a entrar num movimento meio letárgico, parecendo que não queria viver aquela realidade, então tomava muitos remédios, muito álcool. Ela era alcoólatra. Ela tinha um comportamento muito histriônico. Ela era conhecida por ser uma mulher, colocando aqui entre aspas, barraqueira, porque a gente está falando de uma elite, né? Sim. E quando uma pessoa se comportava de uma maneira um pouco mais volumosa, chamava muita atenção. E era o caso da Kitty, que tinha esse comportamento. No dia seguinte a esse jantar que eles receberam essa ameaça do pai, a Kitty foi até o quarto dos filhos, né? Isso também confirmado pelos empregados da casa. Ela vai até o quarto, abre o quarto e começa a bater no Eric, no filho, dizendo que ele não... O Eric é o mais novo, gente. Ele não tinha tido respeito pelo pai ao contar o que tinha acontecido entre ele e o pai com o irmão. E que ele estava acabando com a família e que se ele quisesse que aquela família continuasse, ele tinha que calar a boca pelo resto da vida. Então, mais uma vez, a atitude de silenciamento, né, e uma ameaça violenta em cima da vontade desses meninos, que começaram a famosa pulga atrás da orelha. Algo aqui não está certo. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? O que esses rapazes tinham era tão e somente uma condição financeira bastante abastada. Sim. Nessa casa não existia respeito, não existia amor, não existia nenhum desses laços que são tão importantes familiares. Sim. Né? Esses dois rapazes foram abusados desde muito pequenos,
desde muito pequenos, eles não sabiam, né, como lidar com essa realidade, apesar, como o Rafael falou aqui, deles fazerem terapia, também era uma terapia aqui que eu questiono, Exato. porque o terapeuta não conseguiu nem fazer com que esses meninos falassem. Você imagina o tamanho do pavor que eles não viveram. E eu vi um dado muito interessante, inclusive um dos terapeutas que acaba se envolvendo mais para frente, que é o Dr. Osiel, ele levantou um comentário em julgamento que eu achei muito interessante, que ele falou: existe a terapia que você procura para ajudar a pessoa, e existe a terapia que você coloca o teu filho para que as pessoas não falem que você não está fazendo algo a respeito. Né? Então, no caso desses meninos, eles tinham um terapeuta para que todo mundo soubesse que eles vão na terapia. Né? Falou, ó, eu estou cuidando do meu filho, mas antes de sair de casa tinha o vem aqui, não fala disso, não cita isso. E a gente não sabe até que ponto também esse pai e essa mãe não controlavam o terapeuta, né? Exato. Porque você vai desde pequenininho e quando você leva uma criança para fazer terapia, é lógico também que o terapeuta chama os pais, né? Sim. Então, olha, de tempos em tempos, a terapeuta vai chamar para explicar o que está acontecendo com a evolução, porque você está tratando de um menor de idade, Exatamente. né? Então, de novo, até que ponto esse terapeuta era de fato de confiança, exato, né? Um Que profissional você confiável. era um profissional sério, Sim. porque nitidamente, né, uma terapia séria teria feito um trabalho com esses dois rapazes menores, né? Sim. Até porque a gente sabe que a terapia, ela tem muitos mecanismos, né? E com criança não é só a fala, né? Sim. Você tem a parte de desenho, de brinquedos, e a criança acaba apontando alguma coisa ali que vai te contar que algo estranho acontece naquela casa. É no mínimo curioso que com anos de terapia, a primeira pessoa que tem coragem de conversar é o irmão que, curiosamente, os pais mantinham separados, porque eles estudavam na mesma escola, mas em turmas separadas, horários separados. Como a gente comentou, um deles fazia atividade do tênis que tomava muito tempo. Então não eram aqueles irmãos coleguinhas o tempo inteiro. Até por isso, ele se surpreende, né? O Lyle surpreende quando o Eric vai contar o que tinha passado, porque eles não tinham essa intimidade. E aí, quando um sabe do outro, isso cria uma união, eles se unem. Exato. E aí eles resolvem que eles vão colocar um ponto final nisso tudo. Aí é que entra a grande questão aqui. É o ponto final mais estúpido da face da Terra, porque no dia 20 de agosto de 1989, eles resolvem matar os pais. Eles vão comprar uma arma e aí acabam, né, eles entram dentro de casa, dão 6 tiros no pai, dão 9 tiros na mãe. A mãe ainda consegue se arrastar, não morre, ele ainda volta no carro, recarrega a arma e termina de matá-la. É uma cena bizarríssima de crime, né? Está nos documentários para que vocês possam ver. Inclusive, a série do Law & Order recria exatamente a cena de crime. E a série começa assim, a gente vai falar mais lá na frente. Mas o que aqueles dois rapazes chegaram, eu acho que num momento assim, eu acho que de transtorno, de loucura, de tudo, de chega. E ao invés de irem embora, seguirem a sua vida, resolvem matar o pai e a mãe. Que aí eles cometem o quê? Um crime. Exato. E assim, eles são tão infantis, né? Você nota que eles não têm maturidade criminal nenhuma. Porque o que eles fazem? Eles ficam ali esperando a polícia chegar. Eu ia comentar isso, exatamente. Não é? E aí, Rafael, o que acontece? A polícia não chega. Porque eles, como a Carla disse, eles entram, é uma alvejada de tiros, Sim. Né, e eles deduzem, bom, os vizinhos ouviram, os vizinhos vão chamar a polícia, e eles ficam, de acordo com o cálculo, 3 horas dentro de casa, sentados esperando. Né? Só que a polícia não vem. Para vocês terem uma ideia, aquilo que a gente falou, das distâncias dessas mansões. Os vizinhos não ouviram os tiros, por isso a polícia não foi chamada, né? E aí eles decidem fazer, bom, já que a polícia não veio, a gente tem que forjar um álibi.
né? Então, o álibi que eles vão forjar é cinema. A gente vai fingir que a gente foi pro cinema, assistir na época o filme era o Batman, o primeiro do Tim Burton. Né, que eles saem de casa, passam para comprar um lanche para ter algum tipo de comprovante, vão... Eles recolhem todos os estojos, né, para não ficar nada. Eles tentam despistar um pouco a cena de crime. Exato. E aí, depois que eles montam todo esse álibi forjado, né, eles voltam para casa e eles mesmos chamam a polícia, dizendo, olha, invadiram a nossa casa e mataram nossos pais. Aqui a gente tem uma atitude inicial da polícia que depois irrita muito o promotor que vai investigar o caso, que é não terem feito exame de balística nem nas mãos dos meninos para ver se tinha resíduo. O residográfico. Aí tem uma questão que é o seguinte, né, por tudo que a gente aprendeu aqui com a perícia, esse exame residográfico, se você usa uma pistola, a probabilidade de vir um falso positivo ou um falso negativo é muito grande, porque a pistola, ela trabalha com gases, é diferente de um revólver comum. De um revólver que aí o projétil... E você vai ficar ali realmente com a pólvora na mão. Então, eu entendo a promotoria ter ficado com raiva, mas a probabilidade deles não acharem nada nas mãos dos meninos era muito grande, até porque eles já tinham saído, eles já tinham lavado as mãos, já tinham tomado sorvete, enfim. É um erro? Tinham que ter feito? Sim. Mas naquele momento a polícia entendeu que eles eram vítimas. Exatamente. A polícia entende não só por conta de quem eles eram, mas a gente está falando de um homem poderoso, né? O José também tinha certos contatos com o que eles chamam lá de máfia ticana, que é os mafiosos que são de famílias latinas. Isso é uma coisa que a gente vai ver repetidamente em vários casos de crimes famosos nos Estados Unidos, como a gente já citou aqui do Gianni Versace, né, que sempre vem a máfia. Primeira deve ter sido a máfia, né? A gente vai ver. Eu vou falar uma coisa engraçada aqui. Aqui no Brasil, crime mal investigado é crime satânico. Lá nos Estados Unidos é a máfia. Então tá mal investigada, a máfia entrou foi a máfia que deu cabo. Deu cabo. Aqui é ritual satânico. Exato. E por que tinha essa suspeita também? Quem levanta o assunto, tentando, claro, se defender, é o Eric, porque ele soube depois que o pai dele tinha um investimento por trás dos panos na indústria pornográfica, né, que mexia com ilegalidade e que também tinha envolvimento com a máfia. Então, fazia sentido para a polícia, naquele momento, ser uma queima de arquivo de uma pessoa que estava mexendo com o cinema do lado ilegal, né? Eles apontam isso e, por um momento, é o que a polícia vai começar a investigar. E é muito interessante falar uma coisa aqui, né? Só vou fazer uma parte, porque o Rafael trouxe a questão da máfia. E a máfia foi muito importante, né, na indústria cinematográfica, principalmente nessa área da pornografia. Tem uma série que vale muito a pena vocês assistirem, que se chama The Deuce, que ela vai contar esse período, que exatamente a gente está falando aqui, e o quanto ela, inclusive porque ela investiu, como era uma indústria, né, que era uma indústria que não era bem vista, quem colocava dinheiro eram os mafiosos, porque eles ganhavam muito dinheiro com isso também. Então, vale a pena, fica a dica aí, The Deuce, assistam com o James Franco. E que aí você vai ter uma noção do poder que era a máfia em Los Angeles dos anos 60 aos anos 80. Né? Bom, continuando, eles começam a investigação em cima disso, só que aí os garotos cometem um grande deslize, que é começar, eles têm acesso à herança, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa questão da herança, porque eles alegam que não sabiam que ia receber, e isso é verdade, depois até o próprio tio deles confirma, mas a verdade é que eles tiveram, sim, acesso à herança, né? A gente está falando de uma herança que, na época, foi de 14 milhões de dólares imediatos, tá? E olha, a gente está falando em 1990, hein? Exato, depois eu até separei as conversões, mas dá para mais de 60 milhões hoje em dia. E em uma semana, eles começaram a comprar coisas, relógios, carros, eles começaram a gastar, e aí a polícia falou, isso não é luto,
tem alguma coisa estranha. E você pode conferir no seriado do Law & Order True Crime, um momento que eles reproduzem uma cena que aconteceu, que é uma eulogia, que é aquelas homenagens feitas quando a pessoa morre, muito comum nos Estados Unidos, do Sindicato Cinematográfico de Los Angeles. E lá você vê que os dois irmãos, um está mais controlado, né, e o outro já começa a titubear, não consegue falar. E por quê? Porque o Eric, que é esse menino que está perdendo o controle, ele vai dar com a língua nos dentes, ele vai falar para o terapeuta o que fez, porque ele não está aguentando a pressão da culpa do que ele fez. Ele conta para o terapeuta, que é o Jerome Oziel. Exato. Ele vai contar tudo o que aconteceu para esse terapeuta. O irmão vai ficar furioso, porque aí é que é o problema, né? Um começa a contar para o outro e você perde o controle da informação. Exato. O terapeuta, né, o paciente tem direito ao sigilo. Sigilo médico-paciente. Exatamente. Mas o irmão vai fazer coisas que esse sigilo será quebrado ali na frente. E lógico, o que acontece? O terapeuta também divide a cama dele com uma outra pessoa. E o terapeuta, como aquilo ganhou, né, um crime de uma notoriedade enorme, ele vai acabar contando para a namorada dele. Exatamente. Uma curiosidade desse mesmo período, que tudo acontece aqui muito encavalado, porque é muita coisa que a polícia vai tentando fazer, é que por desconfiar dos gastos dos meninos, a polícia vai atrás dos amigos deles para ver se eles confessaram alguma coisa. Chegam no amigo do Eric chamado Craig Signorelli e colocam uma escuta nesse rapaz para ele jantar com o amigo e ver se sai uma confissão. Só que não acontece, não se cita o assunto, e aí a polícia está precisando de algum flagrante. E exatamente toda essa atenção faz com que o Eric, ao confessar para o terapeuta, o Lyle vai atrás, no consultório, bater boca com o terapeuta, né, porque ele fica indignado, e ele fala, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito dele, você não podia ter contado para ele, a gente tem que dar cabo dele e de quem ele pode ter contado. E é esse desespero do Lyle que quebra o sigilo médico-paciente, porque agora você atentou contra a vida, você ameaçou, né, a pessoa. Exatamente. Aí o que o terapeuta faz? Aí o terapeuta vai contar o ocorrido porque ele sente que a vida dele está em risco, né? Corre risco. O que ele não sabia é que 1 hora antes dele ir na polícia, a amante dele, que tinha sido expulsa da casa, porque na série, inclusive, é muito divertido ver isso, porque é uma situação muito estranha. Ele mantém a própria amante em casa como se fosse uma prima precisando de ajuda. Uhum. A Judah Lone Smith é o nome dela. E aí ela fica com uma paixão doentia por ele coloca ela para fora de casa. E quando coloca para fora de casa, ela decide que a vingança dela vai ser bater na polícia e contar o que ele contava dos pacientes para ela. Então, ela é a primeira a falar para a polícia, olha, os meninos mataram os pais e confessaram para o meu namorado, né? E aí, quando o doutor Oziel vai confessar, a polícia já estava indo atrás dele, falando que já estava sabendo de tudo. E por conta dessa atitude do Lyle de agressão, entra em pauta esse assunto que vai ser muito importante no julgamento, que é, poderemos ou não poderemos usar as fitas de terapia como prova circunstancial? Né? E aí o que acontece, né? No dia 8 de março de 1990, é decretada a prisão dos irmãos do Eric e do Lyle. Isso. O que acontece? O Eric estava viajando, estava num torneio de tênis em Israel, ele é preso 3 dias depois, quando ele retorna. Sim. Eles são presos sem direito à fiança e são separados ali naquela prisão imediata que é feita com eles. Exatamente. Um pouquinho depois, no dia 5 de agosto do mesmo ano, o juiz James Albrecht, ele decide que essa parte que era muito delicada da questão do acesso ou não à terapia, ele não vai permitir o acesso a todas, ele só vai permitir o acesso à fita do dia que o Lyle foi lá e ameaçou a vida do médico, porque ali houve sim obstrução do sigilo médico-paciente. Então, eles não poderiam usar todas as terapias do Eric para poder colocar como prova, o que pelo menos respeitou-se a terapia feita até então, vai usar só aquela em que tudo aconteceu. Acontece? 2 anos depois começa o julgamento. Então, depois de derrubados os vetos, as apelações, o julgamento começa dos irmãos Menendez. Tem um dado que está muito bem mostrado, isso no documentário, que o primeiro erro que esses rapazes cometem no julgamento é a maneira e a postura como eles se apresentam, né? Como eles eram filhos, né, de milionários, eles estavam acostumados com luxo, eles resolvem que eles vão ir muito bem vestidos, eles têm uma postura um tanto quanto arrogante naquele tribunal.
o que demonstra, né, uma certa frieza. A advogada perfeita, incrível, diz o seguinte, ó, pode mudar aí esse tom, porque isso vai fazer muito mal para vocês. A gente precisa, por mais que seja difícil contar a história, a própria terapeuta explica, é uma revitimização, mas não existe uma outra maneira. Ninguém vai entender por que vocês cometeram o ato que cometeram. E o que é muito interessante, a gente vai contar daqui para frente, é que em nenhum momento, né, a defesa nega o crime. Sim. A defesa ali a todo momento diz que realmente eles cometeram o crime. A questão toda é a questão da pena, né? É o que eu falei no começo aqui. Eu acho que se você comete um crime, você tem que ser punido. Lá nos Estados Unidos, o promotor ele é chamado de District Attorney. Por que isso é importante? Porque ele é eleito pelo povo americano. Exato. Como a gente aqui elege deputado, vereador, governador, lá nos Estados Unidos você elege várias coisas. Você elege o chefe de polícia, você elege o promotor. A cédula de voto nos Estados Unidos, ela é gigante, porque você vai elegendo várias coisas. E os promotores também são eleitos. Então, e como é que, e o que pesa, né, na hora do voto, né? É que se o promotor ele tem, né, grandes condenações, se ele consegue diminuir a criminalidade. Sim. Então, um promotor que pegou um caso como esse, que vai ganhar aí a mídia não só local, vai ganhar a mídia mundial. Sim. Ele está vendo, tudo bem, mundial para ele não vai fazer grande diferença, mas ele ganha a mídia nacional. Então, ele virou uma das figuras mais importantes naquele momento. Então, era uma guerra ali muito grande entre defesa e acusação. Então, vamos lembrar, a defesa não nega que eles cometeram um crime, a acusação já vem, no meu ponto de vista, com uma pena bastante severa, Sim. que não era nem prisão perpétua, eles pediam a pena capital, era pena de morte. Exatamente. Pelo crime que eles cometeram. É lógico que naquele primeiro momento, a promotoria também não conhecia todas os pedaços desse quebra-cabeça, que a gente vai conhecer ao longo do tempo. A gente conversa muito aqui, isso vale não só para o Brasil, mas para todos os regimes democráticos, né? Um promotor ali, ele não está ali no sentido de condenar, sabe assim, só de punição. Ele está ali para dar uma resposta para a sociedade. Se ele entender, inclusive, ele olhar para aquele crime e entender que a parte que está sendo ali, né, acusada, Sim. merece alguma defesa, os bons promotores vão trabalhar, pedem diminuição de pena, eles tiram tiram um agravante, ou eles vão tirar alguma qualificadora, eles vão rever aquele trabalho, Sim. porque o trabalho deles está em manter a ordem, cumprir a lei. Né? Exatamente, aquela questão do processo, não é só eu vou acabar com a vida das Sim. pessoas. Porque o que é muito interessante, Rafael, que eu, quando cheguei nesse caso dos irmãos Menendez, ele bateu na minha mão assistindo a série. E aquela primeira cena, é uma cena assim, né? Eu que sou apaixonada por todas enfim, séries, documentários sobre esse assunto também. Falei, nossa, que cena bizarríssima, né? Uma cena de um crime. E tudo vai levando, num primeiro momento, para você não gostar daqueles meninos, Sim. né? Para você começar a ficar com raiva deles. E eu falei, isso é truque de roteirista, né? Aí tem coisa, porque Sim. senão tá entregando demais, né? Primeiro capítulo de 8 já tá me deixando torcer ou não pra alguém? Né? Já tô ficando, eu já tava querendo botar fogo nos meninos. E é aí, quando entra a defensora, Sim. que essa mulher é muito importante, ela faz um trabalho brilhante, Sim. e depois ela vai, né, a personagem dela será reproduzida ali pela Ed Falco. Sim. É assim, eu falei, gente, que caso é esse? Esse caso é muito triste, assim, olha, você sabe que todo episódio que eu assistia, porque é uma ficção, mas você está trazendo uma realidade, eu chorava todos os episódios quando eu escutava o que esses meninos Sim.
passaram e a gente vai passar aqui para o Rafael, que vai começar a contar o julgamento. Essa advogada que nós estamos falando é a Leslie Abramson. A Leslie Abramson, ela era já conhecida nos tribunais por ter uma certa especialidade em trabalhar com jovens infratores. Ela sempre teve uma mão boa para compreender e dialogar com o infrator quando ele era mais jovem, quando ele tinha cometido crimes ou de marginalização, ou mesmo crimes mais pesados, mas numa idade mais tenra. Por isso, ela, desde o começo, e é muito interessante que a série mostra isso, o marido dela, que também é advogado, estava assistindo televisão, mostra o crime, ainda sem resolução de nada. Só mostra que o senhor José Menendez e a sua esposa Kiri foram assassinados e mostra os dois irmãos indo ao velório. E ela olha e fala, foi eles. Na hora ela já fala, foi eles. Ele tá louca? Ela fala, eles estão tensos, tem uma culpa ali. Só que ela não fica nesse lugar raso do culpado inocente. Ela vai chafurdar para entender por que eles fizeram isso, né? Então a gente começa com o julgamento dia 20 de julho de 1993 e 6 dias antes, os dois irmãos pedem para conversar com a advogada e relatam a série de abusos que eles sofreram do pai. A gente não está falando somente de abuso verbal, a gente não está falando somente de tortura psicológica, nós estamos falando de assédio sexual, tá? Não sei se isso é um gatilho para alguém que está assistindo, então a partir de agora preste atenção, assista com calma, porque é muito delicado o que esse homem fazia com os filhos dele. E de abuso físico, né? Sim. De tortura, ele torturava esses meninos. Agora, tem um dado bem interessante, vamos só contar, os julgamentos, né, lá nos Estados Unidos passam a ser permitidos. Sim. Tinha uma pequena TV que se chamava Court TV. Por conta desse julgamento, a Court TV explode. Hoje ela é uma das grandes emissoras que trabalham com essa área, né? Sim. Do direito, do true crime, das histórias reais policiais também. É uma emissora muito interessante. Porque o que a gente tinha até então, né, e vocês podem ver imagens, até então era muito comum que os julgamentos tivessem o acesso da imprensa, mas era feito um compilado das partes mais importantes e colocado no Jornal da Noite. O que a Court TV faz é transmissão ao vivo inteira. E aí vira... É um reality TV. Exato. Eu fiz uma pesquisa na época, tinha uma novela chamada Days of Our Lives, que era uma audiência muito grande. A Court TV passa Days of Our Lives. Ninguém mais quer saber da novela de ficção, quer saber da novela da vida real. Isso é uma questão bastante interessante, né? Porque durante muitos anos, né, os executivos, né, dessas grandes empresas, né, dessas grandes programadoras, dessas emissoras, eles negligenciavam esse tipo de produção. Sim. Então, você é muito bem numa ficção, mas assim, quem que quer ver programa de realidade? Mas, gente, desde que o mundo é mundo, né, vamos voltar lá para trás, Arthur Conan Doyle, sim, não é? Ele já escrevia Sherlock Holmes, são histórias. Sim. Exatamente de investigação. Agatha Christie, a mesma coisa. Então, o que essa televisão fez? Ela colocou todo mundo assistindo em tempo real uma história que, de novo, se nós fôssemos escrever na ficção, as pessoas iam falar assim, gente, vocês exageraram. Pisaram um pouquinho aí no acelerador, porque esse negócio tá um pouco forte, sim, tá estranho. É a história do Dahmer, não é? Do American Crime Story, quando a Disney leu o roteiro e falou não, assim, tá pesado demais. Tá pesado, mas não é que tá pesado, é pesado. Não tem como você dourar a pílula. Exato. É a história. E as pessoas ficavam ligadas, era assim, né? Lembra do filme Truman Show? Sim. Só que não era o Truman Show, eram os irmãos Menendez. Sim. E o tempo inteiro assistindo aquilo. Exatamente. A gente tem, a Leslie apresenta, então eu trouxe só como curiosidade para a gente saber qual é a defesa apresentada, né? Como a Carla bem disse, ela assume, sim, eles cometeram um crime, a gente não está aqui para inocentá-los, nós estamos aqui para analisar as motivações, porque isso vai pesar na pena, né? Então ela traz que, após anos de abuso psicológico e sexual, os irmãos agiram como uma legítima defesa na cabeça deles e que se cometeu em um crime, e introduz José Menendez como um controlador perfeccionista, torturador e um pedófilo incestuoso. Não bastando isso, a esposa dele, a mãe dos meninos, Kiri, é apresentada como uma alcoolista viciada em remédios entorpecentes, descontrolada emocionalmente e que não somente
deixava o marido fazer, mas ela incentivava o marido a torturar os próprios filhos, e ela, inclusive, torturava os meninos várias vezes com objetos pérfuro-cortantes. Agulhas, Exato. inclusive. Então, ela machucava os meninos quando eles não estavam, quando eles reclamavam do que o pai estava fazendo, por exemplo, ou iam chorar para ela. Então, é isso que é introduzido. Aí você pode até pensar, tá, mas aí a palavra dos meninos e os pais mortos. E ela tinha, assim, atitudes, assim, nojentas. Ela ia dormir, fazia os meninos dormirem com ela, mas não é aquela coisa assim, vou dormir que eu estou protegendo meu filho, sabe, cuidando, fazendo um cafuné, prestando atenção para ver se, sabe, às vezes teu filho está com medo, ou está passando mal, está doente, não. Mas criando uma relação de uma intimidade que é completamente nefasta. Ela satisfazia uma carência sexual com eles, de mãe com filho. Sim. E aí, como a gente estava falando, não é que eles só os dois rapazes falaram e ficou por isso, não. Trouxeram testemunhas. É muito curioso você ver parentes. O irmão do José Menendez falar assim, meu irmão era violento, sim, meu irmão batia nele, sim, agredia, sim, ele não tinha o testemunho sexual, mas tinha das violências físicas e verbais. Aí eu trouxe aqui alguns nomes para a gente conhecer. Andy Cano, que é primo dos meninos, né, ele conta que Eric havia relatado na infância que o seu pai fazia massagens forçadas em seu pênis. Então a gente tem um rapaz que é contemporâneo dos dois, trazendo uma informação da infância. Eles já pequenos falaram isso. Né? A Diane Mullen, que é outra prima, disse que o Lyle, o outro irmão Menendez, contou que o pai manuseava seu pênis e ela foi perguntar para a tia, para a Kitty, porque ela achou isso um absurdo, isso já na adolescência. A Kitty, quando ouviu isso, riu, disse que era uma bobagem, que os meninos gostavam de fantasiar coisas com o pai dele. Então, você vê, a família tinha relatos ali também, e houve também uma certa negligência familiar dos parentes ao redor, que já estavam ouvindo coisas estranhas, mas é aquilo que a gente falou, o José tinha uma figura muito imponente e muito tirânica, as pessoas não tinham coragem de confrontar ele, né? E aí apareceu uma prova muito importante, que foram as fotos. A Leslie encontra, depois de uma busca na casa da família, fotos tiradas, com aquelas fotos, para você que é muito jovem, antigamente nós revelávamos as fotos e vinha uma data impressa no cantinho. Tinha os filmes, os negativos. Exato. E as fotos têm as datas, comprovando serem fotos da década de 70, que o José tirou fotos dos órgãos genitais dos seus filhos enquanto eles dormiam, várias fotos. Ou seja, muito doente, né? Sim. Mas a acusação todo o tempo sustentava que os meninos tinham feito isso, os rapazes, por motivo torpe. Ou seja, eles queriam o dinheiro da herança. Já a advogada de defesa explicava que o entendimento desses rapazes é que eles, inclusive, estavam retirados desse testamento, que eles não sabiam que eles tinham esse direito ao testamento. Isso depois vai ser uma guerra um pouquinho lá na frente, nos tribunais, se era verdade que eles não sabiam ou se sabiam, né? Então fica aquela dúvida, mas para a defesa eles não sabiam. Para a acusação, eles só queriam o dinheiro da herança. Segundo o tio deles, que era um dos sócios da International, ele confirma que o José, uma semana antes de falecer, tinha tido uma briga feia que deduz-se agora, que é a briga do jantar, e ele chega e fala para o irmão, eu vou tirar o nome dos dois da minha herança, e já avisei eles. Esse é o depoimento do irmão do José. E aí tem uma frase, né, que é, enfim, de um dos braços da promotoria, que é a Pan Bozanic. Isso. E eu vou ler porque ela é mulher. E assim, é um absurdo o que essa mulher falou. Mesmo em 1993, é um absurdo o que essa mulher falou. Ela diz o seguinte, ao confrontar os abusos sexuais, ela alegou que homens não poderiam ser estuprados, pois não nasciam com o equipamento adequado para isso. Gente, que pessoa é essa? Que mulher é essa? Ou seja, ela também fechou os olhos para o terror que esses meninos passavam. E aí não só ele, porque ela coloca numa panela todos os homens que sofrem abuso. Você invalida qualquer violência sexual sofrida por meninos, masculina, de qualquer maneira. Exatamente. Né?
E aí o seguinte, não é, porque tem algum, não sei como é que é o Código Penal, eu sei aqui que no Brasil, o professor Pavinato até falou, explicou isso, que mudou, né? Porque é o seguinte, apesar de existir o abuso, isso não estava previsto em lei. Tudo bem, vamos entender que podia não estar previsto em lei. Mas quando ela fala isso aqui, dizer que não nasceu com... Ela não está falando de lei. Exato. Ela está falando de uma anatomia que, inclusive, essa mulher deve desconhecer, né? Sim. A anatomia masculina. E aí você vê mais um pensamento machista, que Machista. estupro envolve só o órgão sexual feminino. Exatamente. Né? Não, e o estupro hoje, ele vai muito além, inclusive, da penetração. Sim. É o toque, que a gente outro dia estava discutindo, né? Um pedófilo, ele tem, tudo bem, vamos fazer a castração química, mas ele tem boca, Sim. tem mão. Sim. Ele pode fazer coisas horríveis. A invasão ao teu corpo pode acontecer de diversas maneiras, né? A gente tem aqui também o testemunho do Eric do que teria de fato acontecido, tá? Voltamos a dizer, aí a partir desse testemunho a gente não tem como ter outras testemunhas. Aí a palavra dos vivos contra os mortos, vamos dizer assim. Mas de acordo com o Eric, desde aquele jantar fatídico que os dois confrontaram o Rosé começou a ter atitudes estranhas do tipo mandar os meninos saírem da sala e se trancar com a esposa por muito tempo, e de repente se trancava no escritório que era cheio de armas, e a polícia inclusive encontra essas armas lá dentro. Então, de acordo com o Eric, isso começou a fazer os dois temerem pela própria vida, e que foi isso que engatilhou eles em falar, bom, então a gente vai ter que definir isso sozinhos. Vai ter que fazer alguma coisa antes que nós apareçamos mortos aqui, né? E, de acordo com ele também, os dois falaram, e isso quando eles são acareados separadamente, os dois dizem que o pai falou que ia fazer alguma coisa com ele, caso eles dessem com a língua nos dentes, né? E que no dia da morte do casal em si, que eles foram encontrados tomando sorvete, vendo televisão, que é uma situação extremamente usual, só que, curiosamente, as portas tinham sido trancadas por dentro, como se os filhos não pudessem ter acesso, né? Então, eles estavam achando muito estranha essa questão do pai estar trancando a casa deles, e aí eles invadiram, compraram as armas calibre 12 e cometem o crime de matar os dois pais. E por isso que eles já entram atirando, de acordo com o Eric, porque não teve uma briga anterior, um diálogo, eles tiveram que arrombar a própria casa. A defesa, ela fica muito em cima dessa tese, né? Que eles temiam pela vida deles. Sim. E que eles não teriam, enfim, não teriam outra escolha, porque mesmo que eles fugissem, o pai talvez fosse atrás, o pai tinha muitos recursos, o pai daria cabo da vida deles. Então, foi por isso que, inclusive, eles fizeram o que fizeram. Sim. Só que está errado. Exato. É importante a gente lembrar, a gente não está aqui defendendo, a gente está apresentando o que eles apresentaram. Né? Tanto que, veja que curioso, o primeiro julgamento, o júri não conseguiu chegar num consenso, porque as provas de ambos os lados eram circunstanciais, tanto a questão de que realmente o crime de assassinato não se justifica, mas esse apontamento da violência sexual, verbal e tortura que eles sofreram durante praticamente 2 décadas também devia ser levado em consideração. Exatamente, é uma questão muito contundente. Eu até fiquei pensando, né, se eu tivesse sentada ali naquele júri. Aquele corpo de jurados, Eu não sei se eu também não faria a mesma coisa, porque tudo que eles passaram, né, é muito difícil, inclusive pela pena que a promotoria vinha pedindo, que era a pena capital. Sim. Então, você chega naquela situação, meu Deus, essas pessoas passaram o que elas passaram, vivem o terror que elas vivem. Será que eu talvez não fizesse a mesma coisa? Assim, porque você para pensar, será que esse homem, com todo esse poderio, porque a gente não está falando de uma família com pouco poder e pouco dinheiro, ele poderia ir atrás desses rapazes para dar cabo dos filhos? Bom, já fazia, né, o que fazia, os abusos, né? Sim. Os abusos físicos, psicológicos, sexuais, todo tipo de abuso. Eu fiquei pensando assim, o que eu faria se eu tivesse se eu estivesse sentada ali? E eu acho que não está errado, eu acho que eles todos agiram de forma correta, porque eu entendo que eles mereciam uma punição, mas não a pena de morte. E lembrando que o sistema nos Estados Unidos é diferente aqui no Brasil, que é por voto de maioria, lá eles têm que entrar num consenso.
Né? Todo mundo tem que concordar. E eu acredito, e depois alguns jurados acabam dando entrevista anos depois, que eles falavam exatamente isso. A nossa questão não era o crime estava muito claro. A gente não chegou num consenso na penitência. Né? E por isso o julgamento teve que ser postergado e ter um segundo julgamento. Exatamente, principalmente para a pena capital. Sim. Vamos lembrar aí do caso do Ted Bundy, né? Aí eu trouxe um dado a mais, só para a gente saber, a mansão Menendez foi vendida em 8 de setembro de 94 por 1,3 milhão de dólares. Sempre tem aquelas pessoas que se perguntam, o dinheiro foi para o assassino? Não, gente, o dinheiro ficou, na verdade, com o irmão, com a cunhada, que era um dos sócios dele, da empresa. Dos negócios, né? E que eles acabaram usando parte do dinheiro para continuar as investigações dos sobrinhos. Não, e aí é muito importante também esclarecer para as pessoas que essa família, né, principalmente essa tia, ela ficou do lado dos sobrinhos o tempo todo. Sim. Ela bancou, ela ajudou com dinheiro, inclusive assim, porque esses tribunais nos Estados Unidos, eles são muito caros, né? Toda a parte de você fazer o trabalho de provas, né? Você tem lá a promotoria que está fazendo, então o Estado está pagando, mas quando diz respeito, né, à defesa, quem tinha que fazer o levantamento de provas era a advogada, era o corpo, né, de assistentes daquela mulher. E produzir provas não é uma coisa barata, você precisa contratar detetives, quem nunca deixou... Tem uma série ótima que vocês também precisam assistir, uma ficção, essa chama-se The Good Wife, mas lá tem a figura da Kalinda, que é a super detetive. Então, mas essas figuras, elas são muito caras, às vezes elas precisam passar dias, semanas procurando, revirando, tentando encontrar informações para trazer. Então, você montar esse arcabouço de provas custa muito dinheiro. Sim. Um tribunal custa muito dinheiro. E aí a gente tem, você vê, um segundo julgamento que vai ser em 23 de agosto de 95, e aqui o juiz toma uma decisão que, obviamente, iria interferir muito no resultado, que é, ele não aceita nenhuma testemunha de abuso. Ele diz que ali está sendo julgado o crime do assassinato, que aquele assunto era outro julgamento. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Esse julgamento, o primeiro que foi cancelado, anulado, aquilo foi uma grande perda para a promotoria daquele local ali em Los Angeles. O promotor fica revoltado, porque ele perde. Aquilo, inclusive, afeta a relação que ele tinha com o juiz. Ele entende, ele não é burro nem nada, que a mídia contribuiu, a opinião pública contribui para que os rapazes, de alguma forma, né, eles não foram inocentados, mas deixou aquela grande dúvida. Sim. E o que ele faz? Porque quando você está lá no tribunal, né, o juiz fala, olha, você vai para casa agora, você não liga o jornal, você fica longe das notícias, mas como se todo mundo só assistia aquilo. Você ligava o programa da Oprah, passava aquilo. Do Geraldo, que é um outro programa americano, passava aquilo. Todas as redes de televisão, ABC, NBC, Fox, MSNBC, CNN, todas passavam aquilo. Então, todo mundo estava assistindo a esse tribunal. Sim. Era impossível. Até os programas da tarde, como esse que eu te falei, o da Oprah e tudo mais, todos falavam do caso dos irmãos Menendez. Aí o que o juiz faz? Ele arranca a câmera. Isso está na série, inclusive. Tá. Ele manda tirar, falou, olha, agora ninguém mais vai filmar nada. Então, dessa sala,
lógico que os repórteres poderiam estar lá com, enfim, com caneta e um caderninho, um bloquinho, anotando as coisas. Mas a transmissão é cancelada. Exatamente, ou seja, você tinha uma transmissão do lado de fora da corte, mas não mais lá dentro. Ou seja, aí a defesa perde esse grande elo de apoio que era a sociedade. O apelo público, né? Exatamente. Sim. Bom, e aí nesse segundo julgamento, nós temos uma repetição de alguns casos, então eu trouxe mais resumido para a gente saber que, apresentado a descrição dos dois irmãos de como aconteceu o crime, a compra das armas e o fato de que eles tiveram gastos exorbitantes pouco tempo depois, aqui sim o júri chega a um veredito. Os irmãos foram condenados à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau, com planejamento de crime e sem direito a recurso. Eles escaparam da pena de morte porque ambos não têm nenhum histórico de prévia, né, de crimes, e também porque o juiz reconhece uma provocação psicológica que levou a pessoa a cometer o crime. Então, por isso ele deu a perpétua e não a pena de morte. Tirou, né, da mesa porque tinha sido... O promotor falou, não, eu vou a fundo, eu quero pena de morte. Exatamente. E aí, de acordo com a justificativa do corpo de jurados, que eles têm que apresentar ao final, eles não creem que os assassinatos foram uma defesa descontrolada por medo de mais um abuso do pai, mas sim um ponto final calculado e decidido para se vingar e ficar com a herança, o que configura motivo torpe. Então, os jurados entraram no consenso de que os meninos mataram de forma fria e calculada, e não levaram tanto em consideração a questão dos abusos. O juiz que levou e tirou a questão da pena de morte, como a Carla levantou. Os irmãos Menendez aqui, eles ficaram, naquela época, é importante lembrar que hoje eles já não falam mais isso, mas naquela época eles ficaram muito irritados com a Leslie Aberson, com a advogada deles, porque eles acharam que ele ia conseguir alguma coisa, mas ela mesma depois disse que não somente não ficou com raiva do que eles falaram dela, porque ela entende a revolta deles vão ficar a vida inteira num presídio, mas que ela também ficou muito de mãos atadas quando ela não pôde apresentar as justificativas dos abusos. Isso também está muito bem mostrado na série, né, de ficção, porque mostra o seguinte, ela no final vai conversar ali com a promotoria. Sim. E fica claro o seguinte, que aquilo era um grande jogo político. Sim. Não, assim, isso era um caso midiático, aquilo ia trazer votos para aquele promotor, para uma possível reeleição. Então, aquilo deixou a promotoria muito bem na mídia. Então, não interessa o que você pensa, não interessa nada. A questão é a seguinte, chega num momento que eu digo que são as grandes injustiças, porque ali o promotor já não estava mais pensando no caso. Nem nas vítimas fatais, nem nas vítimas que sofreram abuso, ele só estava pensando nele. A promotoria só pensou nela. Exato. Nós estamos falando de um costume, né? Nos Estados Unidos você tem um histórico de district attorneys, né, desses promotores, que se tornam senadores, que se tornam ministros. Né? A gente falou aqui recentemente do caso do Robert Durst, que a Janine Shapiro, que era promotora, virou braço direito do Donald Trump. Então, assim, a alçada política dessas pessoas, ela cresce muito com essa notoriedade. Lógico, né? Eles, do mesmo tempo que o caso não sai da imprensa e da mídia, eles também não saem. Sim, e se tornam figuras de justiça, né? Não, e o que ele diz o seguinte, no começo, não, isso aqui não é um jogo de ganhador e perdedor. Mas no final, ele comprova que era na cabeça dele e ele queria sair vencedor. Sim. Não é que ele estava dando uma resposta para a sociedade em relação àquele crime. Ele queria vencer aquele tribunal, o que para mim é muito chocante, porque eu acho que o promotor não está ali para vencer nada, né? O promotor está ali para fazer um bom trabalho, porque ele é o braço do Estado, que tem o direito, né, a força do Estado, né, no cumprimento da lei, quando um crime dessa monta se estabelece. Agora, dizer que ele ganhou, isso aquilo me deixou um tanto... É um jogo, né? No final, eu fiquei com um sentimento ruim, sabe? Muito ruim, porque assim, ali todo mundo perde. Sim. Inclusive a própria sociedade, porque o que esses dois rapazes passaram, e mesmo a família que sabia e nunca fez nada, ninguém nunca fez nada para ajudá-los. É o que eu acho mais triste. O que eles fizeram é horrível. Sim. É horrível. Eles não tinham que ter matado ninguém. Mas a gente não pode negligenciar também o peso que é os abusos que eles passaram. Separei aqui como curiosidade essa advogada que tinha falado aquela frase horrorosa, Pam Bozanek,
ela foi candidata a senadora com o slogan protegendo pais de família como você. Então você vê que eles utilizam de uma situação horrorosa para virar slogan, para virar bordão, para te convencer. Protegendo pais de famílias. Ela deveria estar protegendo, né, as pessoas que sofrem abuso, né? Exato. Bom, aí depois dia 2 de julho de 96, é a data da condenação, o início da prisão perpétua. Legal saber que eles foram presos em cadeias diferentes, em total isolamento. Então, eles também tiveram um processo solitário ali isso muito foi forte. também uma outra, eu acho que uma coisa muito perversa, né, da justiça lá. A justiça separa os irmãos. Sim. E o motivo da solitária, de acordo com a justiça, é porque eles tinham medo, pela proporção que o crime ganhou, que os outros encarcerados fossem abusar deles por causa do dinheiro que a família tinha. Né? Só que eles são mantidos não somente em prisões diferentes, mas em solitárias durante muito tempo. Agora, vale lembrar aqui também que eles ficaram, durante todo o processo de julgamento, eles ficaram na cela ao lado do O.J. Simpson. Então, eles eram vizinhos do O.J. Simpson, que é um outro crime grande aí que a gente vai trazer também. Os dois julgamentos, as duas grandes novelas da televisão, era Avenida Brasil e Vale Tudo, uma do lado da outra. Né? Aí nós temos, no mesmo dia, depois da condenação, nesse mesmo dia da condenação, o Lyle decide se casar com a tua namorada, Anna Erickson, no mesmo tribunal, a advogada Leslie Abramson e a tia que a gente citou várias vezes aqui, que, é a Marta que cuida Menendez. deles até hoje não, que ela já faleceu, mas cuidava deles, a Marta Menendez, são as testemunhas. Essa namorada, a Anna, já era antes dos crimes, se manteve com ele durante muito tempo. Né? Dia 28 de maio de 98 é onde tem a primeira tentativa dos advogados de recorrer não à condenação, mas à pena. Né? E é negada a tentativa. E aí a gente vai para 99, mais uma tentativa. De reabrir um novo julgamento, mas é negado novamente. E, de novo, vamos deixar aqui bem claro, a defesa nunca deixou... Exatamente, deixou de assumir que eles realmente mataram os pais. A questão era em relação à pena. Exatamente. Aí no dia 12 de junho de 99, quem casa é o Eric, com uma amiga dele da época do colégio, Tammy Ruth Sackerman. Tá? Eles seguem casados até hoje. A Tammy tem um livro muito bacana, quem tiver a curiosidade de ler. A gente vai falar um pouquinho pra frente, mas chama-se Minha Vida com Eric Menendez. Eu tive a oportunidade de ler e é interessante porque a Tammy fala muito sobre como é o psicológico de uma pessoa que entende que não vai sair dali nunca mais. Então, é uma análise bem interessante da prisão perpétua do ponto de vista da pessoa que está aqui de fora. Porque é uma prisão perpétua sem direito a condicional. Sim. Eles não têm nem um regime de progressão, que eles possam sair um pouco. E, inclusive, a Tammy, ela foi muito obstinada em recolher provas de quem era o falecido sogro dela, né? E realmente ela encontra muito testemunho, inclusive de funcionárias da International que também eram abusadas pelo José Menendez. Isso que a Carla falou do temperamento dele, de depoimentos de set de filmagem, dele sair batendo em cameraman que não fez o que ele pediu. Então, era um homem de um comportamento tempestuoso muito complicado. Aí nós temos em abril de 2001 o divórcio de Lyle e Anna. Isso porque em 2001 aconteceu essas reportagens que surgem, um monte de mulher dizendo que já tinha tido relações sexuais com o Lyle, sendo que a Anna era namorada dele quando ele estava solto. Então, se essas mulheres... Deu ciúmes. Não é isso. Se essas mulheres transaram com ele quando ele estava solto, eu era namorada dele já. Né? Então, foi traída e terminou. Acabou o casamento, acabou o amor, acabou a paixão. Mesmo ele na cadeia, acabou. Como parte da curiosidade, eles eram considerados dois rapazes muito bonitos. Não, o Eric... Era assim, quando eu vi a foto e o ator que faz ele na série, eles são idênticos. E realmente o Eric, para mim, o Eric é muito bonito. O Lyle, não sei. Eu prefiro não comentar. E por que eu estou levantando isso? Porque não foram duas moças que foram falar que tinham tido relações com ele. Foram 42. Muita mulher, né? O cara era um mulherengo também. E ele mesmo falou depois, em entrevista, falou... Olha aqui o Eric, esse é o Eric. Ele mesmo falou em entrevista, falou, eu não teria nem tido tempo de ter tantas amantes assim, mas ela não quis levar a sério e separou. Né? Aí nós temos mais uma tentativa dos advogados, em 4 de março de 2003, foi negado,
Em 10 de novembro de 2003, o Lyle se casa com Rebecca Sneed. Que é outra agora já. A Rebecca, ela começou a conhecer eles antes do processo, há 10 anos atrás, e ela teve uma atitude muito interessante, a Rebecca, ela foi a terapeuta dele quando ele não tinha terapia. Então, por cartas, ela ia conversando para ele não surtar. Vale lembrar que os irmãos tinham traços de depressão, né? Teve todo aquele surto do Eric na terapia, e o Lyle também se descontrolou. Então, a Rebecca foi um porto seguro ali para ele. Pro Lyle. E aí eles acabam se casando. Em 7 de setembro de 2005, os advogados apelam pedindo que seja colocado a questão da violência sexual. Exatamente. No caso dos irmãos Menendez. Sim. Mas também foi negado. Exatamente. E aí a gente tem no mesmo ano, em 1º de outubro, a Tammy lança o livro que eu comentei, Minha Vida com Eric Menendez, tá? Ela coloca não somente a questão, como eu falei, dos abusos do pai, ela explica como é que é um casamento com uma pessoa que está em prisão perpétua sem chance à visita íntima, que eles não têm esse contato, mas que ela inclusive faz questão de levar a filha dela de outro casamento para visitá-lo, e que a menina chama ele de meu papai terreno. Então, ela tenta minimamente que ele tenha algum contato com o mundo aqui fora. E aí, o que acontece? Em 4 de fevereiro de 2018, só em 2018, os irmãos são colocados no mesmo presídio, mas em alas, em prédios diferentes. Exatamente. Mas já conseguem ali ter algum contato. Porque nesse mesmo ano, em abril, eles agora estão num presídio que trabalha a reeducação social, então os presos acabam produzindo muito das coisas que se consomem, plantio, e eles agora trabalham juntos na cadeia, apesar de não estarem juntos. Vocês veem então aí que a gente estava falando de uma condenação de 95, né? Foi mais de 20 anos até eles voltarem a se ver e ter um convívio minimamente ali dentro. E aí, olha só, vamos agora aos documentários, né, que falam sobre esse assunto, são vários. Em 2000, nós vamos ter aqui Menendez Brothers, ou Blood Brothers. Que é o compilado da Corte TV, que a gente falou agora há pouco. Que é muito bom, que ali tem muita informação do tribunal. Para quem gosta, é 100% programa de realidade. Aí, em 2010, o canal ENI lança Mr. Menendez, que é sobre o livro da Tammy. Sobre o livro da Tammy. Ela é entrevistada, para quem quiser conhecer a Tammy, ela dá as entrevistas nesse documentário do A&E. Em 2015, a Barbara Walters, que é uma renomada entrevistadora americana, ela faz um especial, e é curioso, porque ela espera... A Barbara Walters está na TV desde aquela época. E ela espera em 2015, porque... Para quem não lembra, a gente também está falando de um momento que é contemporâneo aos abusos do Harvey Weinstein em Hollywood, o Me Too, todo aquele movimento de onde você começa a falar dos grandes magnatas do cinema que se abusavam das pessoas. A Barbara Walters é uma figura muito importante no jornalismo americano, né? Sim. Ela é uma repórter, ela foi âncora durante muitos anos e ela criou um programa que se chama The View, que passa nas manhãs, né, dos Estados Unidos ali. Ela, durante bastante tempo, ela esteve na mesa do The View, ela comandou o The View ali, tem até a Whoopi Goldberg, tem várias mulheres muito interessantes, é um formato bastante gostoso de programa matinal. Hoje ela já não está mais no The View. A Bárbara, ela meio que se aposentou, porque ela sempre diz que é muito difícil, uma vez que você está no jornalismo, você não se aposenta nunca, né? Mas ela já não tem mais aquela... vamos dizer, aquela loucura de estar todo dia, né, na frente das câmeras e trabalhando, mas ela é uma figura muito importante no jornalismo americano. E achei interessante ela trazer de volta o assunto de 2015 do ponto de vista da realidade daquela época dos abusos, né? Então ela vai levantar essa pesquisa da pedofilia do José. Em 2017 tem um documentário do ENI chamado Os Irmãos Menendez, para quem tiver curiosidade, que é um dos poucos registros de entrevista do Eric. Né, onde o Eric é entrevistado por telefone e também ele tem descrições do que aconteceu, que muitos psicólogos levantam a informação que uma pessoa que sofreu abuso depois de 30 anos lembrar com a mesma riqueza de detalhes e batendo as informações do julgamento, a chance disso ser mentira é muito pequena, né? Porque você tem ali uma precisão do que está sendo dito. Porque o que acontece? Você não esquece uma verdade, mas você esquece uma mentira. Esse é o problema da mentira. A mentira, a verdade, ela é uma linha reta. A mentira, ela começa, você vai para um lado, vai para o outro, e você acaba se perdendo naquela confusão que você arma. Então, isso também comprovou, né, que eles estariam ali todo o tempo falando a verdade. Eu não sei...
se eles devem ter mais ou menos a minha idade hoje, se eles vão conseguir, né, ter mais uma chance de pedir aí de recorrer uma redução de pena ou ir para um outro tipo de regime. Eu acho muito difícil. Os Estados Unidos é um país com algumas leis muito restritas, né? E hoje, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal americano, ele está ficando cada vez mais conservador, né? Então, eu acho que, para algumas questões, eu acho que isso é quase que impossível. Sim. No meu coração, o que esses rapazes passaram é muito triste, é muito doloroso. De novo, eu acho que é erradíssimo o que eles fizeram, não deveriam ter matado os pais, mas eu acho que a pena que eles receberam não é a pena correta. A gente tem, para fechar os documentários, um da ABC chamado How It Really Happened, The Menendez Brothers Murder in Beverly Hills, que é onde a gente tem entrevista com o Lyle. O Eric deu entrevista em um, o Lyle deu entrevista em outro. E em 2021, bem fresquinho pra gente, a ABC tem um especial do 2020, por quê? O assunto Irmãos Menendez voltou à tona por causa do TikTok. Né, vários TikTokers começaram a fazer curiosidades do caso para falar sobre a questão dos abusos sexuais. Então, a reportagem chama Inside the Menendez Movement, e aí isso que a Carla está falando. A grande questão são advogados atuais questionando a pena, não questionando o crime ou a acusação, mas a pena que foi infligida sobre eles, né? E aí a gente tem os produtos ficcionais, como a gente falou aqui o tempo inteiro, do True Crime, que é um braço da série Law and Order, em 8 episódios com a incrível Edie Falco, que foi indicada ao Emmy com esse personagem. É um filme que eu, sendo muito sincero, antes da minha pesquisa eu não sabia que era baseado neles e descobri com a pesquisa, que é um filme que eu gosto muito do Oliver Stone, que é Assassinos por Natureza. Sim. É um filme com Woody Harrelson e a Juliette Lewis. E é inspirado no crime dos irmãos Menendez. Para quem já assistiu, o roteiro é de um tal de Quentin Tarantino. Não sei se vocês já ouviram falar. Simplesmente é uma das minhas paixões. Sim. Eu amo esse diretor, muito louco. Gente, é inspirado, ok? Não exato. tem nada, assim... aquilo não tem nada a ver com a realidade do caso dos irmãos Menendez. É só uma inspiração. E para quem tiver curiosidade de tirar algum riso de uma situação dessas, a Tina Fey fez um episódio brilhante em 30 Rock, que o Tracy Morgan acorda e vê os 2 filhos dele pequenininhos na sala e fala que ele vai sofrer a maldição dos Menendez, que os 2 filhos vão matar ele. E aí todo episódio é em cima da Tina Fey convencendo ele que não, mas não foi assim que aconteceu. Então vocês veem que eu trouxe essa curiosidade para a gente saber que assim, entrou na lenda urbana quase americana, né, no que eles trazem para a cultura pop até, porque foi muito noticiado, como a Carla falou. Assim como o O.J. Simpson, que a gente falou aqui, virou um produto de entretenimento quase dos Estados Unidos naquela época. E aí tem também, assim, em 2016, a série, que é American Crime Story, Sim. do O.J. Simpson. Que é citado, né? A gente tem a figura do Robert Shapiro nessa Sim. série, o advogado, mais um advogado que busca fama em cima de um julgamento, foi interpretado pelo John Travolta, irreconhecível de tanta cirurgia, mas está lá, é ele, pode procurar. E o Robert Shapiro tem uma curiosidade, ele foi o advogado que convenceu o Eric a voltar de Israel, naquele momento em que eles foram declarados as prisões, de acordo com Robert Shapiro. Ele que entrou em contato com o Eric e fez ele voltar. Né? E em 2017, a série True Crime do Law and Order, que a gente comentou aqui, com a Edie Falco. Vou citar o nome dos 2 outros atores que fazem os irmãos, são muito bons, né? Que é o Miles Gaston Villanueva e o Gus Halper, que fazem os irmãos, primeiro trabalho dos 2. Não, e olha, a produção de arte da série é brilhante, é fantástica. Eles conseguiram reproduzir a época. Até o cabelo da Edie Falco é o cabelo da advogada de defesa. Tá assim, ela tá irreconhecivelmente Sim. igual e ela tá muito boa. Os 2 estão muito bem. A série é muito tensa. Você começa e não quer parar. Eu te falei, eu chorei. Eu acho muito inteligente da parte dos roteiristas focarem a trama no relacionamento dela. Né? Porque poderiam só contar em cima do criminoso, da vítima. A série é conduzida muito bem
costurando a vida pessoal dessa advogada, né? E aí o Rafael trouxe aqui algumas curiosidades muito interessantes, a gente vai falar alguma para vocês aqui, que eu já tinha levantado também, que o dinheiro da família Menendez não vem só do cinema, né? Vem também da área musical. Sim, RCA Records, que é uma gravadora muito conhecida, especialmente nos anos 80. O José Menendez foi o empresário que assinou o contrato das bandas Eurythmics e Duran Duran. Então a gente citou nomes do cinema que ele ganhou muito dinheiro, ele também descobriu esses talentos da música. Né? A gente já falou do Dr. Oziel e da Judalon, que vivia no quarto dele. Na série é muito divertido ver. Os atores fazem muito bem essa relação de gato e rato da amante com o terapeuta. E a inspiração da série vem de uma reportagem de 93, da revista Vanity Fair, né, onde o jornalista Dominic Duke ele escreveu o seguinte na análise dele. Eu me sinto participando de uma minissérie onde a protagonista é a advogada do jovem Eric, Leslie Abramson, uma advogada que deve se tornar a ambição de qualquer atriz que queira fazer uma mulher durona e habilidosa. Então ele já deu ali uma dica, falou, ó, faz a série focando nela. Então, né? é a mesma coisa que acontece com a série, né, da Ana Sorokin, que é a Ana Delvey, que ela nasce de uma matéria da New Yorker. Então, para você ver como é que as coisas acontecem, né? Matérias muito bem escritas, muito bem desenvolvidas, acabam virando séries aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa história. Uma outra curiosidade que aí entra também um pouco na relação da mãe, da Kitty, que é o Lyle usava peruca, usava uma prótese capilar. E isso é muito delicado porque a gente está falando não somente de vaidade, mas ele era um menino que teve alopecia infantil, né? Então ele perdeu o cabelo muito cedo, tinha dinheiro para poder usar uma prótese realista, mas por que é delicado? Porque a mãe dele puxava ele pelos cabelos até arrancar a peruca. Então ela usava aquilo como ferramenta de tortura, muitas vezes, inclusive na série mostra esse momento. Isso, é. E aí eu tenho uma curiosidade que a Carla falou do cabelo da Edie Falco, que é muito parecido, e na época a imprensa começou a chamar a advogada de órfã Anne da Justiça. Isso por causa do musical, porque a Anne tinha os cabelos cacheadinhos ruivos. Né? Outra curiosidade, só pra gente saber, os atores que fazem o Dr. Oziel, Josh Charles, e a Judalon, que é a Heather Graham, curiosamente eles surgiram em Hollywood também no mesmo ano, eram colegas e eles foram namorados. Então, namoraram na década de 80 e voltaram a fazer amantes depois de 30 anos pra frente. E aí o Rafael trouxe aqui um dado bem interessante, que metade do elenco da série também está numa outra série da HBO, que é a True Blood. Quem não viu, assista, porque essa série é fantástica. É uma ficção muito louca, que envolve vampiros, fadas e todos esses seres, né? Que não existem, míticos, né? Míticos, mas é uma série muito bem produzida. Eu, particularmente, gosto de todas as temporadas de True Blood, só não gosto da última. Eu acho que ali o roteirista já estava cansado, falou, vou acabar. O Alan Ball falou, termina aí pra mim. Porque assim, não, você falou, não, agora nós vamos conhecer, né, o rei dos vampiros. Aí tinha o rei, mas aí depois você tinha o imperador dos vampiros, aí você tinha, daqui a pouco você tinha a Lilibet, você tinha tudo. Você tinha, eu falei, gente, mas o que está acontecendo com esse... É uma saladona no final. Desse roteirista. E aí a questão das fadas, olha, mas era muito divertida. A primeira temporada e a segunda são é genial. Sensacionais. Para quem... As pessoas às vezes se perguntam, a gente também... Eu já recebi inclusive mensagem de pessoas perguntando, a família recebe alguma coisa com essas séries, com esses produtos? Não, gente, porque é tudo baseado nos autos da justiça, em coisas públicas, tá? Inclusive, o Lyle, recentemente, ele foi entrevistado e disse que ele não ficou sabendo da série, não foi consultado, mas que ele assistiu e que achou assustador como os atores se comportavam parecido com ele e com o irmão. Então, se você quiser saber, ele aprovou a interpretação dos atores. Né? O caso ainda luta na justiça, aquilo que a gente comentou, essas tentativas de levar em consideração os abusos sexuais para revogar, não revogar, mas repensar essa pena, né? Tem a questão se a mãe era uma vítima do marido. De jeito nenhum. Ela era tão abusadora e tão cruel quanto o pai, então isso fica
bastante claro aqui, ela era uma mulher muito ruim. Sim. Esse ano sai mais um filme sobre eles, Menendez Brothers Misjudged, que está sendo dirigido por um diretor italiano, Andrea De Brito. Olha aí, mais uma coisa boa aí pra gente assistir, Rafael. Mais uma ficção vindo aí. E aí, como eu falei que eu tinha calculado a herança, 14 milhões de dólares hoje é equivalente a 33,5 milhões de dólares. E afinal, quanto eles gastaram para a polícia desconfiar deles? Eles conseguiram gastar em uma semana 560 mil dólares. Ou seja, eles gastaram mesmo, né? Eles estavam tão loucos esbórnia. no dinheiro, né? Exatamente. E aí, o Rafael levantou aqui que o caso, nós tivemos 2 casos com o mesmo juiz, mas com 2 corpos de jurados completamente diferentes. Isso aí é uma obrigatoriedade ali na lei. Você não pode ter o mesmo corpo de jurados, porque eles já tiveram contato com a prova inicial e você vai começar um novo tribunal. Sim. A gente já comentou algumas outras coisas, eu só queria levantar que a fita que foi ouvida do Dr. Uziel é a fita em que Eric confessa e o Lyle ameaça de ter que se livrar, o que pesou contra essa questão de que eles estavam numa onda violenta. Ali os dois... Tá? A amante foi questionada para falar em tribunal, só que o problema é que a amante também não era muito flor que se cheirasse, porque ela estava processando o Uziel por estupro, sendo que ele não tinha estuprado, ela não conseguiu provas. Ela estava tentando ferrar o amante de alguma maneira. Ou seja, ela queria ferrar e queria um dinheirinho ali, né? Exatamente. Levar uma graninha. Né? Aí a sexualidade do Eric é uma outra coisa muito triste também que foi levantada ali, porque todo o tempo ficaram colocando como se ele fosse homossexual e na verdade, ele nunca foi. A gente tem um caso que é homofobia e machismo ao mesmo tempo. Exatamente. Eles questionam a sexualidade do Eric para dizer que talvez ele não tenha sido abusado pelo pai, porque sendo gay ele teria gostado. Olha que absurdo. Exatamente, Rafael. Porque assim, nenhum abuso é permitido. Claro. Não tem cabimento. Independente da sua sexualidade. Nenhum gay gosta de ser abusado. Sim. Isso é uma loucura. E usando uma sexualidade para fragilizar o caráter da pessoa, que é um absurdo por si só. É de quinta categoria. Eu digo que nessas horas é que você vê um trabalho porco. Sim. Isso é um trabalho porco, porque se ele tem que chegar e usar esse tipo de argumento nocivo, horroroso, para tentar ganhar alguma coisa, porque você quer querer tentar ganhar no grito. Você não tem argumento nenhum, né? Você não tem provas, então. Exatamente. E outra coisa que eu descobri, o O.J. Simpson não foi só colega de cela, ele era colega da família, eles tinham fotos, porque o José Menendez patrocinava, a indústria dele, a empresa, patrocinava algumas coisas e colocava o O.J. Simpson de garoto propaganda. Para quem assistiu a série do O.J. Simpson, mostra que no término da carreira dele, ele fez muito comercial. Né? E ele fazia comerciais para as indústrias do Menendez e ia jantar com a família algumas vezes. O O.J. Simpson foi muito importante. O O.J. Simpson foi uma grande celebridade americana, né? É um outro caso também, assim, lastimável que ele fez, né? Bom, gente, hoje a gente comentou aqui dos irmãos Menendez aqui, com o nosso super investigador também de séries. A gente trouxe aí mais informação para vocês. Como o Rafael bem levantou, eu também. A série True Crime, Irmão Menendez, ela é Law and Order True Crime, ela é fidedigna. Sim. Não tem erros. Sim. E tudo aquilo que a gente assiste e fica incomodado é porque realmente é incômodo, eles não quiseram disfarçar. Exatamente. A gente fica caçando, procurando os erros, né? A gente trouxe alguns erros nas séries aí do Ryan Murphy, que a gente entende que é a licença poética, ele tem esse direito também, né, de criar algumas coisas, de roteirizar. Mas no caso do Dick Wolf, do Law and Order, a série, ela é exatamente o que aconteceu. Ela é o caso. Sim. O que talvez isso tenha me incomodado tanto, né? Porque é muito triste tudo aquilo que aqueles dois passaram. E me chama a atenção porque ela não tenta transformar os meninos em coitadinhos, ela não tenta transformar somente os pais em monstros. São os fatos. Você vai assistir e vai sentir o que você sentiu. Mostra uma sociedade doente. Exato. A gente tem que parar para pensar, né? Que sociedade é essa? Bom, vão ficar aqui agora as redes sociais do Rafael. Vamos seguir o Rafael, como eu já falei para vocês muitas vezes. O Rafael também é roteirista, ele é professor de teatro, é um grande ator. Você está com cursos lá? Estou na Escola de Atores Wolf Maia e na Escola de Artes de Jundiaí. Você encontra tudo nas minhas redes sociais, assim como os meus podcasts também de suspense. Cheios de alunos, né? Sim. O Rafael é um excelente professor. Então, quem quiser ingressar nessa carreira de ator, não deixe de fazer os cursos do Rafa. Vão ficar aqui também
as nossas redes sociais, vai ficar o e-mail para vocês. Quem quiser mandar, enviar sugestão de novas séries, ou quiser tirar alguma dúvida, se a gente puder ajudar, o e-mail é op@medialento.com.br. E, gente, quero agradecer a equipe e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Investigação Criminal Séries. E vem coisa boa por aí, viu? Vem séries bem interessantes. O que é bom é que quem gosta desse assunto, aproveita que tem muito material. Não só para ler, ver aqui no canal, mas para assistir em outros lugares, aí nos streamings, na TV a cabo, na internet, no YouTube. Exato. Procurar bastante coisa para poder se entreter nessa área investigativa. Gente, muito obrigada.